Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos mais uma semana para estudar a terceira lição desta série de lições, os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus. E a terceira lição ela é intitulada A Sutileza da Imoralidade Sexual. Se você perguntasse na sua igreja ou para as pessoas que você conhece o que é imoralidade sexual, eu imagino que você vai receber algumas respostas diferentes. Mas no contexto desta lição, nós tomamos como imoralidade sexual aquilo que é não moral. Imoralidade, não na moralidade da palavra de Deus, da criação de Deus. Deus, através da sua palavra, ele nos mostra a sua moral, dada e ensinada através da lei de Moisés, confirmada no Novo Testamento. Nós conhecemos pelas Escrituras Sagradas a moral de Deus e a nossa realidade sexual faz parte da moral de Deus. E aquele que permanece naquilo que o Senhor ensinou, ele caminha na moral de Deus, e tudo aquilo que sai fora disso nós consideraremos como imoralidade sexual, portanto, aquilo que é condenado na Bíblia. Ora, a nossa lição, a terceira lição comentada pelo pastor José Gonçalves, trouxe à tona 3 delas. Nós vamos adicionar 2 somente para nossa lembrança e logo depois nós vamos trazer 2 outros tópicos que vão ser muito importantes da nossa apreciação. Portanto, como de costume, nós dividimos a nossa lição em 3 tópicos. O primeiro, vamos tratar das distorções da sexualidade sadia. Esta lista. Segundo, a realidade de uma sexualidade não sadia. E por último, níveis de envolvimento numa sexualidade não sadia. Falando das distorções, a primeira delas é a fornicação. Relação sexual antes do casamento. Atos capítulo 15, versículo 28 e 29, lê-se assim: Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais cargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Ora, meus irmãos, esta aí é uma cartinha que foi escrita no final do primeiro concílio da Igreja Apostólica. Havia um questionamento na igreja do que é que os novos convertidos que vinham do paganismo, diferente daqueles que vinham do judaísmo, deveriam fazer e cumprir em relação à lei de Moisés. E depois de muito discutir e com a presença clara da direção do Espírito Santo naquela reunião, chegou-se a uma conclusão a qual foi escrita e entregue à mão daqueles que levariam em carta para ser lido nas igrejas. E este que você leu comigo é o final, é o conteúdo desta carta, e veja que entre as coisas que são necessárias que a igreja, mesmo vindo do mundo gentil, observe, está aí listado a fornicação. Portanto, não só é uma realidade bíblica, mas a igreja aí colocou como evidente de que fazemos bem em fugir, em não viver assim. 1 Tessalonicenses 4:3 diz: porque esta é a vontade de Deus. Qual é? A vossa santificação. Que vos abstenhais, ou seja, não vamos fazer a prostituição. Ora, esta prostituição aí, o grego dela é porneia, que pode se traduzir como na King James Version, na versão do King James em inglês, como fornicação, mas a porneia é qualquer imoralidade, promiscuidade sexual, é considerada a tradução desta palavra porneia. Portanto, a fornicação é a primeira, o adultério é a segunda. Vamos falar mais detalhes sobre isso no contexto da lição seguinte, mas aqui podemos citar o texto de Mateus 19:9, que é a relação sexual fora do casamento. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar-se com outra, comete o quê? Adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Contexto neotestamentário. Vamos ao Velho Testamento. Levítico capítulo 20, versículo 10 diz: também o homem que adulterar com a mulher do outro, havendo adulterado com a mulher de seu próximo, certamente morrerá. O adúltero e a adúltera. Está aí o que a lei previa em relação ao adultério, em relação ao sexo
fora do casamento. Homossexualismo, relação sexual com o mesmo sexo. Conteúdo ainda de Levítico, ou seja, da lei, capítulo 18. E versículo 22 diz: com varão te não deitarás, como se fosse mulher, abominação. Está aí o contexto da lei. Agora vamos a Romanos, capítulo 1. Versículo 26 ao 28, a palavra diz: pelo que Deus os abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Ora, meus irmãos, um texto muito esclarecedor que nós podíamos gastar algum tempo falando sobre ele aqui, mas a realidade é de que aqueles que não desejaram em seu coração obedecer a Deus, conhecer a Deus, saber e conhecer a perfeita vontade de Deus para o ser humano, porque o Deus criou o homem, ele foi quem formou tudo que há de perfeição, todos os nossos instintos, todos os nossos hormônios, tudo aquilo que nós temos como ser humano foi criação de Deus. Aquele que se importa com Deus e busca as coisas de Deus e busca conhecer a verdade de Deus, ele faz bem, ele anda em perfeição. Mas a realidade de que esta humanidade, quase que por sua completude, ela não se importou em conhecer a Deus ou buscar a Deus ou honrar a Deus e colocou a criatura, ou seja, nós mesmos, o ser humano, em lugar de um pódio e onde deveria estar a pessoa de Deus. E por causa disso, a palavra de Deus diz que o Senhor, no versículo 26, os abandonou às suas paixões infames, ou seja, Deus fechou os seus olhos e os deixou caminhar no seu próprio curso. E o curso do pecado nós conhecemos. É um curso de mal a pior, é um curso de se aprisionar de um abismo chamando o outro abismo. E esta é a realidade que vemos, inclusive, na realidade da homossexualidade. Seguimos com 2 outros tópicos. O primeiro seria a pornografia, que seria este incitar sexual por meios visuais. O salmista diz em Salmo 101:3: não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Esta é a sua maneira de obedecer a Deus. Ele sabe que há coisas que, se os seus olhos veem, é negativo, é incitante para ele, portanto ele fala de não colocar diante dele. Provérbios capítulo 7, 16 a 18, a palavra de Deus diz o seguinte: já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavadas, com linho fino do Egito, já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Saciemo-nos de amores até pela manhã, alegremo-nos com amores. Ora, essa era uma mulher adúltera. Salomão a observou enlaçando um jovem. Veja como parte deste enlaçar, ela usou aquele pornografia. Na época não existia imprensa, não existia os vídeos e nada disso, mas com as suas palavras ela incitou a imaginação daquele homem, falando da realidade da sua cama, da realidade dos amores que ela haveria de dar, enfim, deste sentimento de completude sexual, de alegria sexual. Tudo aquilo foi incitado por palavras, aquilo que hoje nós vemos esta realidade de maneira visual. Terminamos com 1 João capítulo 2, versículo 16, que diz: porque tudo que há no mundo a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Aí está a concupiscência dos olhos, a maldade, o desejo maligno que vem a atração pelos nossos olhos. Estaria neste contexto a pornografia. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. O que veio do Pai foi esta revelação que nós temos pela graça do Senhor. Terminamos este tópico aqui, vamos passar bem rapidamente por ele, porque nos interessa permanecer com mais cuidado, caminhando por assuntos muito interessantes que nós colocaremos nos seguintes. Mas terminamos com a bestialidade e a agressividade sexual. Ainda em Levítico, contexto da lei mosaica, capítulo 18, seguindo até aquele versículo 23 e 24, diz assim: nem te deitarás com um animal, para que te não contamines com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. Confusão é
com nenhuma destas coisas vos contamineis, porque em todas estas coisas se contaminaram as gentes que eu lanço fora de diante da vossa face, ou seja, aqueles que o Senhor os deu à terra e eles estavam antes na terra, as pessoas do mundo, os pagãos. Nós, os povos de Deus, no melhor sentido do contexto antigo, veterotestamentário, deveríamos fugir de todas estas práticas que eram comuns para eles, entre elas esta bestialidade, esta abominação que era atos sexuais com animais. Hebreus capítulo 13, versículo 4, diz: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. O matrimônio fala do casamento. É santo, é sagrado, é parte, é constituição de Deus, é desejo de Deus para nós, seres humanos, mas também é desejo um leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição, porneia, e aos adúlteros, Deus os julgará, porque estão numa vida de pecado. Fala do leito sem mácula, portanto, qualquer agressividade ou outro transtorno, distorção de uma sexualidade sadia, daquela que é criada por Deus, porque aquele que vive a sexualidade dada por Deus, ele é satisfeito, porque Deus o criou para ser assim. Mas nos próximos tópicos nós vamos ver como que existe esta insatisfação e outras tantas deturpações que nós conhecemos como realidade na nossa sociedade. E vamos passar para um estudo agora um pouco mais desafiante sobre o tópico número 2, a realidade de uma sexualidade não sadia. Dividi este tópico em 3 subtópicos. Primeiro, uma realidade de defesa da liberdade. Segundo, uma realidade de prisão e insatisfação. E terceiro, uma realidade de amordaçamento espiritual. Vamos lá? Primeira coisa é a realidade de uma defesa de liberdade. Provérbios capítulo 30 e versículo 20 diz assim: tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come e limpa a sua boca e diz: não cometi maldade. Ora, a mulher adúltera, o homem pecador, ele comete, ele dá a volta, ele sai da casa da sua amante ou da casa da sua namorada com quem ele teve a relação sexual e diz: não tem nada de errado, não faz mal. Então, esta é a realidade que nós vivemos hoje. Uma comunidade, uma sociedade que defende, que busca com todas as suas forças defender a liberdade humana. E a questão é, será que Deus não nos dá liberdade completa? Liberdade para pecar, como o homem teve desde o Éden, liberdade para salvar-se do pecado e da condenação do pecado por Deus em Cristo Jesus, em aceitar o caminho da salvação. Mas esta liberdade, alguns dizem, isso não é liberdade, isso é libertinagem. É o quê? É você conceder em viver fora do querer de Deus. Mas aqueles que pecam e amam ao pecado e não se interessam, não estão dispostos a uma vida de obediência a Deus, clamam em suas palavras a questão da liberdade. Nós somos livres e sim, você é livre. E eu e você, como o apóstolo Paulo diz muitas vezes, escolhemos obedecer, aleluia. E todo aquele que escolhe obedecer e permanecer neste caminho, conhecido por Jesus como o caminho estreito, porque, diga-se de passagem, não é fácil, nós somos tentados, aleluia, mas aqueles que permanecem encontram o céu, encontram o galardão, e enquanto estão neste caminho, encontram a ajuda e o auxílio, a amizade, a fortaleza do Espírito Santo de Deus. Então, somos livres para deixar este caminho? Com certeza somos. Não vamos cair na conversa do inimigo, porque, mais uma vez, lembre-se que foi muito bem colocado o título da nossa lição: a sutileza de Satanás. Quem nos quer tirar do caminho de uma sexualidade sadia não é o nosso Deus. Ele não preparou isso para nós. Que lindo aquela palavra que diz as coisas que o Senhor preparou para os seus, aleluia. E a sexualidade, conforme até o pastor José Gonçalves fala em seu livro, essa complementação
satisfação, esta felicidade, esta alegria, esta beleza de uma sexualidade sadia, foi Deus quem preparou para nós, aleluia. Então não vamos cair nesta conversa de liberdade, porque nós crentes somos livres, sim Senhor, e nós usamos a nossa liberdade para obedecer ao nosso Deus e viver de acordo com a maneira que Deus preparou para cada um de nós. Termino este tópico com Juízes 21, 25, que diz: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Uma realidade que viveu aí no tempo dos juízes, olha, e parece uma foto de nós hoje. As lideranças, as grandes lideranças espirituais que eram colunas da igreja, eu não estou dizendo que não exista, por favor, mas estão se ruindo, e a realidade da igreja ali, estamos falando da realidade de Israel, né? Cada um, porque não há alguém que se levante para dizer: isto é a verdade, isto é o que é de Deus, isto é o caminho que nós vamos seguir. Então cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. E nós vemos o que é isso na realidade do mundo hoje. O que acontece, irmãos? É de mal a pior. O que nós chegamos hoje na nossa realidade social, irmãos, alguns de nós dizem: meu Deus, eu nunca imaginaria que esta realidade que nós vivemos chegaria um dia a existir na esfera da humanidade, mas é uma realidade. Por quê? Porque cada um faz o que parece reto aos seus olhos. E aí neste texto está falando de Israel. E meu sentimento com você neste dia é em relação à igreja. Se nós decidirmos, igreja, fazer o que parece reto aos nossos olhos, se eu e você decidirmos contar para o irmão aquilo que eu penso está correto, se o pastor da igreja decide falar aos irmãos o que ele pensa está correto, nós vamos entrar num caminho de derrocada. Não podemos aceitar isso. O nosso correto é o correto de Deus, aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que Ele preparou para nós em tantas áreas da realidade humana, mas dessa feita na realidade sexual também. Pode Deus tocar nisso? Ele não toca, irmãos. Ele oferece, ele criou, ele fez para ser assim. Ele instruiu a nós para ser assim. A liberdade está sim em nós, aleluia, para escolhermos obedecer ou não. Segunda coisa, muito importante, uma realidade de prisão e de insatisfação. Olha lá o Provérbios, vamos voltar a este texto, Provérbios, aquele texto que Salomão viu daquele jovem atraído por aquela mulher adúltera. Vamos ler o versículo 21, 22 e saltaremos para o 26. Diz: seduziu-o com a multidão das suas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, o persuadiu. E ele segue-a logo, como boi que vai ao matadouro e como louco ao castigo das prisões. 26, porque há muitos feridos derribou, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Ou seja, houve uma sedução, tá vendo a primeira palavra-chave aí? Com a multidão das suas palavras, lisonjas de seus lábios, o persuadiu. Palavras lindas. O pastor José Gonçalves, nós colocamos no resumo do livro ali para você, na segunda parte do nosso roteiro, mas no livro ele fala esta realidade de um mito, ele chama de mito, de que a outra é melhor do que a minha. Por quê? Porque esta que quer conquistar esta senhora aqui deste texto, que era uma senhora adúltera, ela vem com palavras propositais, ela vem com um sentimento proposital, ela vem com uma beleza, né, especial para persuadir. Quando nós queremos pecar e a outra pessoa ainda não foi, né, agarrada, atraída para este pecado, há que haver o quê? Persuasão. Não é isso que o diabo faz com a gente? Nós, como crentes, não queremos viver uma vida de pecado. O que acontece? Ele põe diante dos nossos olhos. E se nós tiramos os olhos, ele faz alguém comentar. E assim o caminho é para tentar persuadir. E isso que aconteceu com este rapaz. Uma palavra, as lisonjas. E aí ele diz, ele vai, olha, o que acontece? Ele vai seguindo ela como um boizinho. Sem entendimento, indo atrás de seus instintos, mas indo, segundo a palavra, para o matadouro. Salmo 42 e versículo 7, muito importante, conhecido este texto: um abismo chama outro abismo. Né? Ao ruído das suas catapultas, de todas as tuas ondas vagas vêm passado sobre mim, mas eu fico neste conceito tão importante de que um abismo, ele chama outro abismo. O que eu quero dizer com isso, meus queridos irmãos? Primeira coisa é que quando você
ou alguém se prende a uma realidade sexual fora daquilo que Deus preparou, a primeira coisa que eu vejo aí é uma realidade de prisão. A gente vai ler mais alguns versículos sobre isso no próximo subtópico. Mas como você viu ali, a pessoa cai e se prende. Esta é ou não é uma realidade? Depois que você fez uma vez, você cometeu uma vez, a segunda sempre é mais fácil. Então essa é a primeira realidade que nós vamos falar um pouco mais dela mais adiante, mas a segunda realidade é a da insatisfação, que tem a ver exatamente com esse contexto do abismo chamando o outro abismo. Porque, segundo o entendimento da fisiologia que é criada por Deus, a satisfação humana perfeita estaria na perfeita obediência àquilo que Deus criou. Faz sentido ou não, irmão? Deus nos criou, em inglês tem uma expressão que ele chama hardwired. É como se fosse um equipamento que é feito para aquilo, os seus cabos, toda a engenharia dele é para aquilo. E Deus nos criou para aquilo que nós fazemos naturalmente. Por que é que então existem tantas coisas que não são naturais em nós? Isso mesmo, por causa da presença do pecado. Ora, mas a presença do pecado traz essa questão da tentação sobre nós temos, essa carne em nós, enfim, toda essa coisa, mas nós temos o conhecimento do que é perfeito de Deus para nós. Mas quando o homem sai e desobedece, entra num caminho fora daquilo que Deus criou você para ser, acontece uma realidade de insatisfação. Você come daquilo e você quer provar de algo mais. Você faz aquilo e você quer conhecer algo mais. Porque a partir dali, quando você entra no erro, não há limite. E aí basta a criatividade, no melhor do sentido, diabólica, como está e tem feito na sociedade em todos estes anos que nós temos vivido, de trazer abismo atrás abismo, que ontem era extremamente fora do comum, um pequeno desvio em sexualidade, hoje são extremos desvios. O que ontem era uma pornografia a um certo nível, hoje há um outro nível, uma outra maneira de persuasão, um mundo, uma indústria cinematográfica inteira para isso. E vai causando esta sede, porque o pecado, ele tem essa natureza. Nós nunca estaremos satisfeitos fora da perfeição de Deus. Aleluia. O próximo tópico nos vai esclarecer muito sobre isso. Eu vou parar por aqui agora, porque o próximo tópico, irmãos, o terceiro, eu creio que vai ser muito importante para a nossa meditação. Mas o terceiro subtópico, terminando este tópico, fala do amordaçamento espiritual. Ora, uma das coisas que nós temos que entender é de que toda vez que nós entramos no pecado, há uma realidade espiritual que está acontecendo conosco. E o maligno, ele quer sempre nos enlaçar, ele quer nos amordaçar, ele quer nos prender. Nós vamos ler estes textos aí, tornar-nos servos do pecado. Atos capítulo 8, 23, vamos ler este texto. Pois vejo que estáis em fel de amargura e em laço de iniquidade. A maldade, a iniquidade, o pecado, ele enlaça. Então alguém que sai da sexualidade sadia para uma trampa diabólica fora disso, ele está espiritualmente tornando-se o quê? Enlaçado. Sim, irmãos, é importante que nós tenhamos esta visão da realidade. Não é só pecar, não é só cair, não é só cometer, não é só viver esta vida. É que espiritualmente nós estamos sendo enlaçados. E para quem entende qualquer coisa de humanidade, quem enlaça para matar, irmãos. Então o diabo, ele quer, enlaçar as nossas vidas através do pecado. João 3, 8 e 34, a palavra diz: respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é o quê? Servo do pecado. Ora, nós por um lado dizemos, nós não queremos ser servos de ninguém. Parece que a gente está igual aqueles fariseus, que diziam para Jesus, nós não somos servos de ninguém.
Nós não servimos a ninguém, coitados. Estavam em cegueira espiritual. E Jesus aqui diz: quem comete pecado é servo do pecado. Por quê? Porque o pecado, ele te mantém preso, ele te domina. Quando no texto de Romanos nós aprendemos que no Evangelho, na realidade da salvação, naquilo que Deus preparou para nós, aleluia, o pecado não tem mais domínio sobre nós. E ele pergunta: por que é que nós, nesta liberdade, vamos nos meter outra vez debaixo do jugo? Ou seja, irmãos, o pecado traz o jugo. Ele é o jugo. Ele é usado por Satanás para nos prender, e jugo fala de prisão, irmãos. Então, Paulo pergunta: por que é que nós, tendo liberdade, caminhamos com nossos próprios pezinhos, como aquele texto lá de Provérbios, como um boizinho para o matadouro? Por quê? Porque fomos tentados. E é isso que nós vamos falar do terceiro tópico, bem prático. Mas a realidade aqui é essa, que aquele Jesus diz: quem comete o pecado, vamos entender, vamos ser maduros para entender que é questão de tornar-se servo. Vamos ler o último texto, Lucas capítulo 4, versículo 19. Veja o que Jesus veio fazer à humanidade neste texto lindo, né? Profético, recontado por Jesus. E apregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Este é aquele texto, né, que começa dizendo: o Espírito de Deus está sobre mim, porque ele veio para fazer estas coisas. Mas veja essas coisas: liberdade aos cativos e liberdade aos oprimidos. Ora, você e eu sabemos, diferente da visão de Israel na época que Jesus veio, que os cativos e oprimidos que eles pensavam que Jesus vinha liberar era da prisão de Roma, estatal. Oprimidos porque pagavam muito imposto, porque não tinham direito à sua terra, porque não tinham determinadas prisões religiosas, enfim. Mas eu e você sabemos que Jesus, quando fala de liberdade aos cativos, são aqueles que estão presos no pecado. Quando fala em liberdade aos oprimidos, fala da realidade espiritual do pecado que oprime. Amém? A realidade espiritual do pecado oprime, ela pressiona, ela não permite, ela não dá maneira para você respirar. É por isso que quando eu e você aceitamos a Jesus e este peso foi tirado de sobre nós, nós respiramos liberdade. Em verdade, em Cristo é quando nós conhecemos liberdade, porque o homem do mundo, ele fala que está fazendo por liberdade, ele luta pela bandeira da liberdade sem enxergar que ele está aprisionado pelo pecado, ele não consegue sair daquilo. E até quando ele diz: isso é mal para mim, eu vou tentar, ele faz todo o esforço, ele usa tudo que existe em suas mãos, mas ainda que ele saia um pouquinho deste, ele cai em outro, porque a sua vida é uma vida de opressão espiritual. Mas Jesus Cristo, aleluia, veio para nos dar liberdade. Então, igreja, aleluia, entendamos que uma vida sexual sadia é uma vida de liberdade, porque basta alguém sair desta realidade que ele sabe, que ela sabe que é prisão. Ele sabe e ela sabe que é pecado. Se você já teve um encontro com Deus, se você tem o Espírito Santo, e porque já teve uma experiência de salvação, com certeza tem, vivendo em seu coração, sabe que a fel de amargura em pecar, em sair, mesmo com certeza, mais ainda na realidade sexual. Tão importante, volto a dizer, que no consenso da primeiro concílio de Jerusalém, quando se ficaria instituído ali para a igreja de Jesus dali para diante, a realidade de uma sexualidade sadia entrou neste consenso. Não precisamos ser circuncidados, não precisamos obedecer à lei de Moisés neste sentido cerimonial. Basta que nós cumpramos essa realidade. Dentro daqueles tópicos estava o quê? A realidade de uma vida sexual santa. Irmãos, eu vou terminar este estudo com algo muito importante para a nossa meditação. Trata-se de níveis de envolvimento numa sexualidade não sadia. Dividi este tópico em 3. Uma coisa é fugir antes de ver ou ouvir do pecado. Outra coisa é fugir antes de praticar o pecado. E outra ainda é fugir depois de haver
vivenciado a prática do pecado. Somos convidados pelo apóstolo Paulo, que falou a Timóteo, seria um dos textos deste primeiro subtópico, a fugir dos desejos da mocidade. Somos convidados, num entendimento claro bíblico, a fugir do pecado, a não nos colocar debaixo do seu jugo, mas a sair de perto dele. E eu penso que essa colocação de Paulo a Timóteo é muito própria de fugir. Portanto, eu usei esta palavra. Mas é muito importante, igreja, nós entendermos a realidade do que é fugir em um estágio diferente de outro estágio. Olha, eu propus aí no primeiro estágio, 2 Samuel 11:2, fala de Davi, que diz assim: aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Se Davi, ao olhar aquela mulher, tivesse tido a reação de José, foi o exemplo que o pastor José Gonçalves deixou para nós em seu livro, e quando ele viu a mulher se tornando desnuda, ele fugiu. Quando ele viu que aquela mulher se estava expondo, vamos voltar aí a Davi, ele tivesse virado para o outro lado e descido, entrado no seu palácio, e se por acaso ele tivesse sido alvoroçado de alguma maneira em seu ser, humanamente falando, acerca da sexualidade, ele tinha mulher que não faltava para ele, né? Mas o que aconteceu ali? Ele não fugiu ao ver o pecado. E ora, irmãos, muito mais fácil é você fugir antes de você ver do que depois que você vê. E quando eu digo ver, claro que tem aquele milésimo de segundo que você passou o olho e viu, como eu disse do caso de Davi. E se naquela hora ele tivesse tomado uma decisão por Deus, pelo correto, ele viraria o seu rosto e sairia daquela situação. E seria muito mais fácil, claro que é tentador. A mulher estava nua, a mulher... Aí vem o segundo ponto, ele passou o segundo o suficiente, porque ao ver a nudez, ele devia ter virado para trás. O que aconteceu ali? Ele observou aquela senhora nua e percebeu o quê? Que ela era muito formosa à vista. Então, neste momento, já fugir é mais difícil do que no primeiro momento, quando ele viu a nudez. Amém? Você entendeu isso? Olha lá, Provérbios 7, 16 e 18 é aquele texto que nós já lemos ele. Quando a mulher começa a falar coisa no ouvido do sujeito. A minha cama já está coberta com tapeçaria, já botei perfume no leito, vem, saciemo-nos. Se a mulher chegar perto dele e já começar a falar de coisa esquisita, de coisa de, ai, você é lindo, ai, você é tão isso, ai... Irmãos, uma coisa é você fugir ali e dizer, minha senhora, eu sou casado, dá licença que eu não tenho nenhuma conversa, nenhum negócio com você. Por favor. E fechar a história ali. Pode ser que você esteja vivendo uma realidade de briga em casa, uma realidade de sofrimento, né? E diga de passagem, o diabo sabe disso, a nossa realidade. E pode, inclusive, marcar este momento para levantar alguém para ser essa tentação. Mas uma realidade é você fugir neste momento, vamos nos reter aí ao nosso sentimento, para não fugir. Uma realidade é você fugir, outra coisa é você tentar fugir depois que você deu ouvido à história da mulher. Porque a hora que você já escutou a conversa dela inteira, você já imaginou tudo. Não é aquilo que a gente falou? Você já está imaginando a cama dela. Ai, meu Deus, realmente aquele lençol deve ser de seda. Enfim, não vamos nos dar a este tipo de provocação. Mas você está entendendo de que o diabo usa isso para, né, levantar os nossos sentidos. E uma coisa, o que eu quero que fique claro é que uma é a realidade de fugir antes, por isso nós temos que ensinar a nós mesmos e guardar a nós mesmos para não abrirmos a porta, ponto, período, é igual José, não, não e não, e se agarrar em mim eu saio correndo. E ensinar aos nossos filhos, aos adolescentes, a ter conversa com eles e dizer, olha, porque se você não fugir, aí eu vou dizer para você, para sair depois é difícil. E nós vamos continuar nesse caminho, tá? Vamos lá. Então a primeira coisa é fugir antes de ver, de observar bem que ela é bonita e de dar ouvido ao pecado. Outra coisa é fugir antes de praticar o pecado. Olha lá, Mateus capítulo 5, versículo 28.
O texto diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Esta realidade aconteceu com Davi. E foi o terceiro ponto ali. Primeiro, ele passou o olho, viu a nudez, era onde ele devia ter corrido, seria muito mais fácil. Aí ele passou para o segundo estágio, ele viu que ela era bonita. A partir dali, naquele momento, a gente vai até o texto de Tiago daqui a pouquinho, é o próximo texto aí. Vamos lá, para esse texto de Tiago, capítulo 1, Tiago, capítulo 1 e versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Veja o versículo seguinte. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Ora, o processo de Davi foi exatamente esse, irmãos. Ele passou a nudez, deveria ter fugido, ficou. Aí, ele viu que estava bonita a mulher. Daí passou. Quando concebeu o pecado, foi quando ele começou a sua mente a gerar o plano. Porque você sabe que ele, naquele momento, em observar e ver aquela mulher, ele começou a planejar o que fazer. E o plano foi enviar alguém para chamá-la a conversar com ele. Mas a sua intenção já era de pecar com ela. Mas segundo o ensino de Jesus aí em Mateus capítulo 5 e 28, ele já tinha pecado, ele já tinha adulterado com essa mulher no momento que ele já tinha concebido o plano. Não foi no momento que ele viu a bonita. Veja aí, o que eu quero que fique claro para nós, irmãos, é porque como o pecado ele é um laço, como um abismo chama outro abismo, como o pecado ele é escravizador, a Bíblia diz ele é servo do pecado, aquele que comete, ele se torna servo. Então você está indo para um caminho que é muito mais difícil sair. Então Davi, ao vê-la bonita, podia ter dizer, meu Deus, pelo amor de Deus, eu não posso, é bonita, é verdade, mas é a mulher de outro, mas eu não tenho nada, eu já tenho minha mulher. E podia sair ali, já era mais difícil do que ter notado que ela era bonita. Mas depois o que ele fez? Ele fez um plano. E neste plano, espiritualmente, ele já pecou. Faz sentido isso? Então, outra coisa é fugir antes de praticar o pecado. Mas mesmo que ele já tinha pecado no coração, estava muito mais fácil sair do que depois de consumado, que é o próximo tópico. Ele fez o projeto de trazer a mulher, mas ele podia não ter tido coragem de falar com o seu empregado. Naquele caminho se arrepender e deixar. Já está mais difícil. Por quê, irmão? Porque o corpo dele já está, louco. Os hormônios dele já estão desesperados. E tem mais, não só no corpo, ele já tem uma reação diferente. Entenda, por favor. Mas ele já pecou contra Deus, porque em seu coração ele já desejou a ela. Ele já viu com ele. Ele já fez o projeto de estar com aquela mulher. Então, sair aí é muito mais difícil, mas pior ainda é sair depois que você pecou. Provérbios capítulo 7, versículo 25 ao 27, é o término naquele texto daquele rapaz que caiu nas mãos, daquela adúltera. Versículo 25 diz, não se desvie para os seus caminhos o teu coração. Ou seja, é Deus falando àquele rapaz, ou acerca desta realidade. E não andes perdido nas suas veredas, as veredas da mulher, no coração da mulher. Porque há muitos feridos derribou, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Caminhos de sepultura é a sua casa, os quais descem às câmaras de morte. Então a primeira coisa é esta realidade. Depois que você vivenciou o pecado, que você consumou o pecado, você está num caminho de morte. Por quê? Pelo aquilo que a gente falou no tópico anterior. Há um amordaçamento espiritual que para sair, irmãos, é muito mais complicado. Há uma realidade espiritual de culpabilidade sobre você. Agora que eu já fiz e agora o quê? Eu já não mereço mais, eu já pequei mesmo. Você pode ver que de várias facetas, de vários ângulos, o diabo enlaça a pessoa no pecado. E eu quero dizer que essa mesma realidade que eu
trouxe à tona através do adultério de Davi, cujo fruto ainda foi pior do que o adultério. Você conhece a história. Que este abismo chamou outro abismo, levou este homem que é segundo o coração de Deus a premeditar um homicídio. Mas eu quero trazer a vossa lembrança neste dia de que qualquer pecado na área sexual, em verdade em qualquer área, mas vamos reter aqui a área sexual, este caminho é uma realidade. Quando você nunca viu nada pornográfico, quando você nunca ouviu nenhum conselho ou uma explicação de como é ou como faz, ou o que é bom, o que deixa de ser bom, a sua mente não vai, desejar. E nisso, quando você deseja, o processo de insatisfação, o processo de laço começa a existir em nós. E isso é a cultura do mundo. O mundo quer sempre encontrar o que é melhor, o que é mais gostoso, Irmãos, isso não é para a igreja. A palavra de Deus diz que estas coisas nem se nomeiem entre nós, os santos. Porque enquanto nós permanecermos naquilo que Deus criou, deixa eu dizer uma coisa para você, principalmente se você nunca provou fora disso, a satisfação, aleluia. Na sexualidade sadia, a satisfação, porque ele nunca conheceu o outro. Agora, você que veio do mundo, depois veio para Cristo, talvez veio de um outro casamento, ou porque caiu em pecado e conhece uma sexualidade, você sabe o peso. E talvez hoje, falando com você que está aqui me ouvindo, com certeza você está no caminho do Senhor, você quer servir ao Senhor, você sabe o peso que você carrega de uma carga, mesmo que você tenha consciência, porque foi perdoado, você já pediu perdão, você já foi restaurado na presença do Senhor, você está numa vida em pecado, você sabe o peso de ter vivido esta realidade, porque esta prisão deixa marcas. Há liberdade agora, mas você não fica sem marcas, e esta é uma mensagem que nós temos que ensinar aos adolescentes, aos nossos filhos, à geração que está se levantando. Temos que falar uns com os outros, porque quando um amigo, uma amiga conversa, vai abrir o jogo dizendo não estou aguentando mais um casamento, tá assim, assim, assado, né? Nós vamos falar sobre essa realidade do casamento na próxima lição, que vamos falar sobre o divórcio. Eu espero que Deus nos ajude, bem como a todos os outros que estarão ensinando a palavra de Deus nessa lição, mas que Deus nos dê clareza, e eu penso que nós teremos uma visão também muito desafiante para cada um de nós, para assim continuarmos no caminho que o Senhor nos criou para ser. Mas eu quero dizer para você que provou um dia a genuinidade da sexualidade sadia, você que até hoje só conhece ela, a satisfação, aleluia, porque Deus criou para ser assim. Não deixemos os nossos olhos ver. Faça como Davi, não permita, não porei coisas maus diante dos nossos olhos, disse ele naquele tempo, né? Porque outro dia ele caiu. Mas que Deus nos guarde em nome de Jesus. Não pôr coisa mal diante dos nossos olhos. Não vamos dar os ouvidos às conversas. Começou a conversa sobre isso, irmão, sai fora. Ah, mas ele é um obreiro, ele é um pastor, não importa de onde vem, irmão, pecado é pecado e pode atingir a qualquer um. Se ouviu essa conversa de alguém, vá para o teu quarto e ore ao Senhor e clame ao Senhor, ore por aquela vida para que não seja enlaçado, porque diga de passagem, você conhece os tantos escândalos no meio da igreja de homens de Deus, homens que estão em destaque, que foram enlaçados, mas foram enlaçados porque um dia deram vazão a esta realidade e não fugiram a tempo. E aí foram enlaçados, caíram e foi somente fruto de destruição. Que Deus abençoe a você em nome de Jesus. Não só como indivíduo, servo, santo na presença de Deus para se guardar a si mesmo, como um professor de escola dominical que vai trazer este conselho, entre outros, que o Senhor lhe dê à sua classe de escola dominical, como um pai de família, como alguém que pode ter o privilégio de aconselhar a outro que esteja em algum problema ou em alguma dúvida. Toda esta realidade, o homossexualismo, a pornografia e tudo isso, este caminho de fugir é o mesmo. E é isso que o diabo está entrampando a nós contra ele, fazendo na sociedade ser normal e não nos permitindo a nós, nossos filhos, a família, fugir da realidade. E nós estamos tendo que ver, mas que o Senhor nos guarde em nome de Jesus, de sermos como José. É fechar o olho e olha, se me agarrar eu corro, aleluia. Que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus, abençoe a você, sua família e a igreja que você coopera em nome de Jesus. Amém.